Graça e paz, em nome do Senhor Jesus, receba o nosso abraço e o nosso convite para que você abra a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro dos Salmos, Salmo de número 149, o penúltimo do Saltério, coleção dos Salmos, e também o nome de um instrumento antigo de cordas. E nós vamos ler este Salmo, 9 versículos apenas, e meditar no conteúdo maravilhoso e rico desta porção da Palavra de Deus. Salmo 149 diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para manter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos conforta, nos encoraja, nos direciona qual uma bússola certeira que jamais erra o caminho. Ela também nos exorta, nos corrige, que nós sejamos dóceis, ensináveis e de coração aberto diante desta porção tão rica da tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que nós sejamos edificados pelo teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa meditação nesta manhã, neste salmo, é guerra ao som de música. Todos nós pensamos, quando falamos e ouvimos a palavra guerra, nós já associamos a explosões, bombas, gritos de pessoas desesperadas, atingidas, vendo seus entes queridos atingidos, algo terrível. Assim é a guerra, mas há uma guerra aqui para a qual você e eu somos convocados, e é uma guerra diferente. Ela vai ser executada, ela é para ser executada, ela se encaminha pelo caminho do louvor. Este salmo da música, do louvor, este Salmo 149 é o penúltimo, como eu já disse, dos 150 salmos que há na Bíblia, e ele faz parte dos 5 últimos salmos da Bíblia, 146, 147, 148, 149 e 150. Todos eles fecham a coleção dos salmos de uma maneira muito similar e muito linda. Nenhum desses 5 salmos traz a autoria humana, não tem aqui quem os compôs. E todos eles começam com a palavra aleluia e terminam com a palavra aleluia. Se você olhar para o Salmo 146, você verá esta palavra no início e esta palavra no final. São 10 versículos. Aleluia significa louvar ao Senhor, ou uma ordem, louvai ao Senhor.
Louvado seja o Senhor. É uma palavra não traduzida em todas as línguas do planeta. Ela é aleluia. Louvai ao Senhor. E no Salmo 146 você vê no versículo 2 assim: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Deus está nos ensinando que ao nascermos, nós louvamos a Deus. Até a nossa morte devemos louvar a Deus enquanto eu viver. E enquanto nós vivemos, passamos por experiências difíceis às vezes, duras, tristes, louvando ao Senhor. A ordem é essa. No Salmo 147, maravilhoso como os demais, olha o versículo 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Por quê? Porque Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Os moradores da Chácara Manaim podem associar isto a experiências literais que nós vivemos. O Senhor faz isso, Ele é digno de louvor. No Salmo 148, da mesma maneira, olha o versículo 14. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Aqui o Senhor nos chama de seu povo, de seus santos, de filhos dele e povo que é chegado a ele. Somos chegados a Deus. Quantas razões para louvarmos o Senhor. Agora estamos no 149. Quero pedir a você que quando lermos a palavra Israel, o nome Israel, Sião, nós nos lembremos que agora, no momento em que nós vivemos, do Novo Testamento, a época da graça, a era da graça, nós somos esse Israel de Deus, a igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor Deus deu um tempo para o Israel físico, o Israel povo, e deu-nos este tempo agora, o tempo dos gentios, os não-judeus, o tempo de nós entrarmos para ser o povo de Deus, escolhido, protegido, guiado, amado por Ele. Somos convidados a adorar. Neste salmo, nós vamos dividi-lo em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 5, a primeira parte, há uma convocação. E do versículo 6 até o versículo 9, há uma outra convocação. Duas convocações neste salmo. A primeira delas, convocados para cantar. Ele inicia, depois da palavra aleluia, vem, cantai ao Senhor. Cantai está no imperativo. Isso significa que é uma ordem. Somos convocados, portanto, a cantar. E a cantar a quem, em primeiro lugar? A quem? Ao Senhor. Este Senhor está com todas as letras maiúsculas, porque é o nome impronunciável de Deus, é o nome pessoal de Deus. Ele significa Iavé ou Javé, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cantai a quem? Ao Senhor. Não é a mim, não é a você, não é ao povo que nós cantamos. A ordem é para cantar ao Senhor, não a nós, mas ao nome do Senhor. E todas as razões estão aqui. Nós não somos dignos de nada. Nós somos merecedores de punição se não fosse Deus olhar para nós cobertos com o sangue de Jesus. Nós louvamos a Ele, cantamos a Ele, o Senhor. No verso 2 diz regozije-se. Regozijar-se é manifestar-se com extrema alegria. Então, cantar ao Senhor e como? Como cantar? Com alegria.
No verso 5 diz exultem. Regozijar-se, exultar, significa dar pulos de alegria. É uma atitude de alma que é transmitida pelo nosso corpo com gestos, com gritos de alegria no Senhor. Então, louvar, cantar ao Senhor e com alegria. E mais, o versículo 2 diz: regozije-se Israel, a igreja de Jesus, o cristão. Regozije-se é uma ordem também no seu Criador. Ele é o nosso Criador. Além de Senhor aqui, dono absoluto de todas as coisas, quer os homens creiam, quer não, Jesus é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor das nações. Ele é o dono da história. Ele pode intervir na história quando e da maneira como ele quiser. Ele é o nosso Criador. Olha o que diz Isaías no seu capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou. Ele é o Criador. Ó Jacó, e que te formou, ó Israel, ó igreja, ó cristão. O que ele diz? Não temas, não tenha medo. Os tempos estão difíceis, os dias estão obscuros, nebulosos. Não temas. Por quê? Porque eu te remi, eu te comprei, eu te criei e eu te comprei. Chamei-te pelo teu nome. É um chamado individual, pessoal. Deus está chamando você agora, convocando você para cantar para Ele. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quanta profundidade nessas palavras. Quantas razões para nós nos regozijarmos. Nós temos um dono. Quem tem um dono, tem quem cuide de si. Regozijar-se, alegrar-se, exultar no Criador, mais ainda, exultem no seu Rei. No próprio versículo 2, essas duas palavras, regozijar-se e exultar-se. Em quem? No Criador, não nas circunstâncias. Ai daquele que precisa das circunstâncias para ficar alegre ou triste. Vai viver triste, porque na maioria das vezes as circunstâncias são terríveis. Os dias que nós estamos vivendo são dias de extrema insegurança, dias em que a mentira corre solta como se fosse verdade, o engano, as inversões de valores, aquilo que é certo e será certo para sempre, quer queiram, quer não, está sendo colocado como errado, como digno de zombaria, e aquilo que é errado, que é abominável aos olhos de Deus, exaltado, e ai de quem não respeitar esse erro. Esses são os nossos dias, essas são as características dos nossos dias, mas nós nos regozijamos, independentemente dessas circunstâncias, no Senhor, nosso Criador, nosso Deus, nosso Rei. E Rei com R maiúsculo, por quê? Porque não se está se referindo aos poderosos desta terra, a nenhum presidente, a nenhum imperador, a nenhum rei de nenhuma dessas monarquias dos nossos dias. Rei Jesus Cristo, exultem no seu Rei. O nosso Rei é Jesus. Nós temos um Rei, Jesus Cristo, nem um outro. Nós temos um dono, Jesus Cristo, nem um outro. E nele nós ficamos inteiramente satisfeitos, nos alegramos, nos regozijamos. Louvar, convocados para cantar. A quem? Ao Senhor. Como? Com alegria. Cantar o quê? Um novo cântico. O que significa isto? Será que todas as reuniões nossas nós temos que aprender uma composição nova, aprender uma nova música? Não é a isto que está se referindo. Mas todas as vezes que nós temos um tempo aos pés do Senhor, que vivemos aos pés do Senhor adorando,
nós recebemos dele o novo do Senhor. Então, quando nos reunimos, podemos cantar Santo, 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 Deus Onipotente, composto há tantos anos, tantas décadas, talvez mais de 100 anos. Podemos cantar, ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas agora, e aí vem esse testemunho maravilhoso, exaltando o sacrifício de Jesus. Podemos cantar, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora ando na sua luz. E é um novo cântico. Parece que saído do forno agora, porque fruto de uma experiência com Deus. Quando nós temos uma experiência, um momento profundo com Deus, o nosso cântico é novo, não importa quando tenha sido composto. É cântico de exaltação a Deus, não às pessoas. Vivemos nesse tempo onde o hedonismo corre solto, né? O prazer para si mesmo. Então, há muitas músicas, até gospel, são voltadas para si mesmo. Eu, para mim, o meu sonho, isso, meu plano, meu desejo e tal. Não é este louvor que é o novo cântico. O novo cântico é aquele que exalta o Senhor. É aquele que exalta o Criador, aquele que glorifica o Rei Jesus. Onde devemos entoar esse novo cântico? Na Assembleia dos Santos, diz aqui. Versículo 1. O seu louvor na Assembleia dos Santos. Onde é essa Assembleia dos Santos? Para nós irmos lá, para a gente entoar louvor ao Senhor. A Assembleia dos Santos, em algumas traduções, diz congregação dos santos. É onde estiverem os cristãos reunidos para adorar, para louvar o Senhor. Não está se referindo a nenhum local físico, mas ao ajuntamento dos filhos de Deus. Lembro-me das primeiras aulas que eu dava de bíblicas para crianças, no interior do Paraná, debaixo de uma árvore. Que delícia que era! Quantas crianças se juntavam ali. E elas cantavam, louvavam, ouviam a história, decoravam o versículo embaixo da árvore. Era uma congregação de santos. Não por serem crianças, mas porque estavam ali louvando a Deus, adorando o Criador, se alegrando no Rei dos Reis. Onde? Na congregação. Por isso você deve amar o congregar-se. Você deve pagar o preço para congregar-se. Me lembro também de quando éramos crianças, eu e meus irmãos. Morávamos numa cidade no interior do Paraná, onde não havia ônibus e nós não tínhamos carro. Então, 30 minutos caminhando a pé e era um sol escaldante, porque era uma cidade quente. E minha mãe com os 4 filhos e a menor no colo. Íamos meia hora caminhando em passo rápido para o culto da manhã. Mais meia hora voltando para casa. E à noite, mais meia hora para ir no culto da noite. E mais meia hora para voltar. Que alegria! Congregar-se, reunir-se, cantar, adorar a Deus na congregação dos santos. Ali ordena o Senhor a bênção. Mas também no particular e no individual. Ai daquele que pensa que só quando estiver reunido é que é para louvar. Sai dali, acabou, ponto final, só na semana que vem. Aqui diz no versículo 5, exultem de glória os santos, onde? No seu leito cantem de júbilo. Onde é o nosso leito? Na intimidade do nosso lar. No individual, naquilo de entrar e fechar a porta. Onde quer que você esteja, na intimidade da sua casa, ou na comunhão ali íntima com os familiares, o louvor deve estar nos nossos lábios. A palavra diz lá em Efésios, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, e aqui engloba tudo, né? Salmos, hinos,
e cânticos. Não fica nada fora. Eu não estou dizendo que somente os hinos louvam ao Senhor, eles também louvam. Muitos dos cânticos que o Espírito Santo está trazendo agora são cânticos de adoração e louvor. E a Bíblia engloba tudo isto, falando entre vós qual deve ser o nosso falar, com salmos, com hinos, com cânticos de louvor. Em todo o tempo, essa ideia está implícita aqui, em todo o tempo. Aprendemos isso com Jó. Tempos difíceis, tempos de provação, louvor a Deus, adoração ao Senhor. Aprendemos isso com Abacuque. Tempos difíceis de deserto, de aridez, mas ele conclui a sua profecia dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, as ovelhas tenham sido arrebatadas do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Circunstâncias externas não podem tirar o espírito de adoração, o atendimento a essa convocação para adorar. E por quê? Porque o Senhor se agrada do seu povo, verso 4. Por que devemos cantar ao Senhor? Porque somos convocados para cantar. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Saber que Deus se agrada de nós deve ser uma fonte inesgotável de alegria. Pense assim: Deus, esse maravilhoso e grandioso Deus, se agrada de mim. Isto deve nos levar a uma reflexão. E eu tenho me agradado de Deus? E eu tenho agradado a Ele com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com a maneira de eu agir, como tenho me relacionado com os meus irmãos? Deus se agrada de você. Quem sabe em algum momento Ele fique triste com algumas das nossas atitudes, mas Ele nos ama e Ele quer você arrependido, contrito, aos pés dEle. Aí então você será jubiloso, regozijando-se, exultando, alegrando-se no Senhor. Mas somos convocados não somente para cantar. Eu falei que tem duas convocações aqui. Nos versos 6 ao verso 9, há a segunda convocação. Convocados para uma guerra. Por quê? No verso 6 diz: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, mas nas suas mãos espada de dois gumes. Por isso que esta guerra caminha ao som da música, porque com a boca e com o coração nós louvamos e com as mãos nós guerreamos. Só que não é uma guerra do jeito que muitas pessoas pensam. Pau, pau, pedra, pedra, vamos reagir. Não. A nossa arma não é física. Porque a nossa guerra não é física. Essa guerra da qual fala aqui não é física. Não é o homem, não são os sistemas políticos, todas as instituições, não é isso que é o nosso inimigo. O nosso inimigo é Satanás. Quando nós louvamos a Deus, Satanás se retorce, porque ele quer o louvor para ele, sempre quis. Da nossa parte jamais terá, porque nós louvamos o nosso Deus, o nosso Criador, Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós louvamos a Jesus Cristo, nós louvamos o Espírito Santo, Trino Deus, em uma única divindade. Nós louvamos a Deus e louvaremos a Ele até o fim. Mas somos convocados para batalhar. Essa espada de dois gumes é a palavra de Deus. Esta é a nossa arma. Jesus Cristo venceu Satanás com esta arma. Esta é a arma que deve estar no nosso coração, da qual nós devemos nos alimentar, da qual nós devemos nos armar com toda a armadura do Senhor para enfrentar a batalha espiritual. Somos convocados a batalhar, como nos tempos de Neemias aconteceu fisicamente. Eles estavam reconstruindo os muros
de Jerusalém, pós-exílio. Desculpe. E nesse tempo sofreram inúmeros ataques dos inimigos. Qual era a conduta do povo, recomendada por Deus? Numa mão, os instrumentos de restauração, as ferramentas de trabalho. Na outra mão, a arma para a defesa contra os seus inimigos. Então é louvando o Senhor e guerreando com esta palavra, espada de dois gumes. Deus julgará, está aqui nestes versículos, às vezes até um pouco difíceis de serem explicados, mas eu quero pedir que você olhe para eles dessa maneira como o Espírito Santo tem nos ensinado. Que estes textos, estes versículos estão falando que Deus vingará as nações, os reis da terra que têm perseguido o seu povo, a sua igreja, povo do qual Deus se agrada. Jesus Cristo, quando falou com Saulo no caminho de Damasco, ele diz: por que você me persegue? Saulo estava perseguindo os cristãos, mas na verdade era a Jesus que ele estava perseguindo. Jesus é o perseguido quando nós somos perseguidos. Imagine quanto Jesus tem sido perseguido hoje nos países comunistas, de regime totalitário, nos países islâmicos, repúblicas islâmicas, como Jesus tem sido perseguido nesses lugares, em toda a terra, nos nossos dias. Irmãos nossos estão sendo torturados e mortos por amor a Jesus, mas haverá um dia em que o Senhor tomará vingança. Aqui diz, para executar contra eles a sentença escrita, ou seja, já está determinado. Então não nos entristeçamos, mas continuemos louvando. Tem irmãos nossos morrendo, mas vamos continuar louvando. A igreja do Senhor Jesus está avançando em meio a todas as investidas do inimigo. Avançando de que maneira? Cantando ao Senhor. Somos soldados que cantam. Cantando ao Senhor e guerreando com a espada de dois gumes. Concluindo, lembra-se de Josafá em 2 Crônicas capítulo 20. Ele foi para a guerra com um inimigo infinitamente maior e mais poderoso do que eles. E Deus falou, põe o exército, o grupo de cantores na frente. E eles foram cantando uma guerra ao som da música ao Senhor. E Deus deu uma grande vitória. Impressionante vitória. Este é o nosso Deus. O que devo fazer? Louvar a Deus em todo o tempo. Tempo difícil, tempo de lágrimas, tempo de dores, tempos de crises. Quem sabe virão tempos de escassez. Louvar ao Senhor em todo o tempo. Cantar o cântico novo, fruto de uma experiência nova com o Senhor. Usar a espada de dois gumes, poderosa em Deus para destruir fortalezas e sofismas e tudo quanto se levante contra o Senhor. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça. E eu gostaria de orar ainda com você. Pai Celestial, quão rica e maravilhosa é a Tua palavra. Nós aceitamos essa dupla convocação do Senhor, convocados para cantar louvores ao Senhor, convocados para guerrear a Tua guerra, não com espadas deste mundo, com bombas ou ciladas armadas ou passeatas, etc., mas com esta arma, a espada poderosa, eficaz, a palavra do Senhor. Que ela esteja em nossos corações, Pai, para que não pequemos contra Ti. Que ela esteja, Pai, em nossos lábios todo dia. Que nós cantemos ao Senhor enquanto fizermos qualquer das nossas tarefas. Estejamos congregados, reunidos como povo do Senhor,
ou na intimidade do nosso lar, no trabalho, na rua, onde quer que estejamos, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos a visão desta convocação, desta guerra bendita, levada, sustentada pelo louvor, pela música ao Senhor. Bendito seja o teu nome. Abençoa cada um neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus o abençoe.